Abra comigo, querido, em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. E vamos conversar hoje, aproveitando a sequência de semana passada, quando o pastor Cássio falou sobre doenças espirituais do coração. Hoje eu quero falar o que vamos aqui criando um nome para aquilo que vamos falar, sobre o que vamos chamar de neuropatias espirituais e algumas distorções cognitivas a partir das deformações da cabeça, da mente humana. Então, vamos partir aqui do texto de Romanos, que é um texto que nos expõe o que está acontecendo com o ser humano. É um texto que traça aqui um diagnóstico da situação, da condição da humanidade. Nos dá a razão da enfermidade e ao mesmo tempo também nos aponta a cura para estas distorções espirituais, cognitivas da mente humana, essas distorções da cabeça humana em relação à vida. Olha o que o apóstolo então nos fala a partir do versículo de número 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse é o grande versículo da Reforma Protestante. Essa foi a pérola que abriu o olhar de Lutero para compreender o livro de Romanos, compreender o restante das Escrituras. E quando Paulo diz primeiro do judeu e também do grego, ele quer dizer do judeu e do não judeu. O grego aqui é uma parte tomada pelo todo. Então ele diz do judeu e do não judeu. E então Paulo, a partir daqui, começa a falar do problema da disfunção cognitiva, das neuropatias espirituais do ser humano, das disfunções neurológicas, da pane do sistema nervoso do espírito humano, como ele se perde na sua mente a partir dessa enfermidade espiritual. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criados. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Foi tudo criado para isso. Está aí testemunhando estas verdades, diz o apóstolo Paulo, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. É claro, é nítido o testemunho de tudo que foi criado. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Se tornaram nulos usando a própria razão, raciocinando. As conclusões geraram nulidade, geraram vazio, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se
loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, sexuais. Por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato sexual natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Onde é o problema? Neurológico, psiquiátrico, psicológico, psicanalítico. Fundiu. Foram entregues a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, vamos juntos o 32? Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de mortes os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam. Like, dá o like, o joinha para quem faz, aplaude, dá fama, dá reconhecimento a quem faz. Então, temos diante de nós uma situação que podemos descrever aqui, uma doença mental que afeta os nervos, portanto, vai afetar a mobilização humana, vai afetar o comportamento humano, vai afetar a funcionalidade humana. O ser humano não funciona, não se articula mais de uma forma correta, não se movimenta, não constrói as coisas mais do jeito certo, porque suas funções nervosas, racionais foram afetadas. E nós podemos enxergar na vida humana o que vamos chamar aqui de distorções cognitivas espirituais. Quando se fala de distorções cognitivas naturais ou físicas mesmo, psiquiátricas aqui, nós podemos descrever, por exemplo, existe uma disfunção cognitiva chamada catastrofização. O que é isso? É uma distorção da realidade, onde o ser humano se torna uma pessoa extremamente pessimista, se torna uma pessoa que antecipa as coisas ruins que podem acontecer, que acha que vai acontecer. Por exemplo, o sujeito perde o emprego, ele diz: nunca mais vou arrumar emprego, acabou minha vida. Isso é uma doença, isso é uma distorção cognitiva. Você já viu gente fazer isso, não já? Você não fez não, né? Você fez? Nós vamos dar comprimidinho hoje.
Isso é uma disfunção, uma distorção da realidade. Não é verdade que você nunca mais arrumará emprego. É uma situação difícil? Sim. Tem gente que já vai fazer uma prova e ele já faz a prova dizendo: vou ser reprovado, não vai dar certo, vai dar errado. Isso é um problema. Isso é uma distorção cognitiva. É olhar para a vida de um jeito errado. Tem um problema que está na cabeça de quem olha. A polarização é uma distorção em que as pessoas enxergam apenas duas categorias exclusivas, interpretando aí tanto situações como pessoas em termos absolutos, tá? E aqui as pessoas ficam divididas entre o tudo ou nada. Ou seja, ou vai dar tudo certo ou não vai dar nada certo. Não tem um meio termo, não tem um ponto de equilíbrio. Elas são radicais. O raciocínio é bipolar, ou seja, ele vai para a euforia ou vai para o pessimismo extremo, totalmente negativo. Ou dá tudo errado ou dá tudo certo. Não existe deu metade certo, metade errado. Tem pessoas que enxergam assim, distorcem a realidade. Elas têm um problema de polarização. E elas, por exemplo, fazem uma reunião e dizem: deu tudo errado, por causa de uma coisa que deu errado. Elas se apegam ao que deu errado só. E não enxergam mais o todo, por causa da polarização. Ela vai para um extremo ou para outro. Existe um problema de raciocínio emocional. Um raciocínio emocional complicado, é um terceiro sintoma da distorção cognitiva. O raciocínio acontece quando uma pessoa assume que suas emoções são um fato. Tem gente que diz assim: eu estou sentindo que vai dar errado. Pronto, deu errado. Só porque ele está sentindo. Ele olha para você e diz: eu estou sentindo que você não gosta de mim. Acabou, você não gosta. E tudo que você fizer para convencer, não convence. Por quê? Porque tem uma distorção cognitiva, que tem a ver com o raciocínio emocional. Então as pessoas começam a fazer, a construir, a tirar conclusões. E quando ela enxerga desse jeito, você já deve ter visto pessoas que são assim. Ela chega, tem 3 pessoas conversando. E quando ela chega, as pessoas param de conversar. Qual é a conclusão? Estava falando mal de mim. Ou seja, na verdade, tinha alguém ali abrindo o coração, era entre os outros, você chegou, ela não teve segurança de continuar compartilhando, todo mundo calou. Mas quem tem a disfunção cognitiva, o que enxerga? Estava falando de mim, quando eu cheguei parou, está vendo? Falando de mim, porque eu não gosto de mim. Aí vai, isso vai gerando, produzindo emoções venenosas, distorcidas. Abstração seletiva é outro problema da distorção cognitiva. Algumas pessoas têm um problema terrível de abstração cognitiva seletiva. Ela tem uma visão de túnel. Dá-se o nome aqui de abstração porque é aquilo que ela vive dentro dela, é aquilo que ela abstrai, é aquilo que ela vivencia no seu mundo interior, e é um mundo negativo. Você já viu essa coisa assim: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. O que é isso? Uma abstração seletiva. Essas pessoas só enxergam as rejeições que elas sofrem. Aí tem 10 pessoas, uma rejeita e 9 aceitam. Ela só enxerga aquela pessoa que rejeitou e diz: ninguém gosta de mim. Dá tudo sempre errado comigo. Então, isso é uma distorção, é uma abstração seletiva. Há uma leitura de pensamento. Tem gente que tem a disfunção na leitura do pensamento. Que é isso? Ela lê o pensamento dos outros. Ela tira conclusões sobre os outros. A pessoa olha para ela, ela fala assim: olhou com raiva. Está me ignorando. Está me desprezando. Está zombando de mim. Você percebe? Ela começa a ler pensamentos. Ela começa a olhar para as pessoas e tirar conclusões.
Ela começa a perceber coisas que não estão acontecendo. Por quê? Na verdade, tudo tem a ver com uma leitura de pensamento. Ela acha que está lendo a cabeça dos outros. Tem gente assim, casado, e ela olha para o cônjuge e diz, não me ama mais. Por que ela concluiu isso? É a conclusão dela. E parece que ela está lendo bem. E tem gente que é tão ousado, fala, eu sei o que você está pensando. Você não sabe o que eu estou pensando. Você não sabe. Eu sei. Sabe não. Cuidado. Olha o comprimido aí. Começa a adivinhar pensamento, tem algo errado. Bom, dentro dessas disfunções, tem ainda a questão da rotulação. Tem pessoas que têm uma distorção cognitiva, que é tirar conclusões definitivas e absolutas sobre as outras pessoas. Elas olham e dizem, não presta. E ninguém convence que presta. Fulano é mau. Acabou. Ninguém convence que não é mau. Ela carimba. Tira as conclusões. Tem a ver com esse negócio de ler a mente. E assim ele começa a dizer, fulano é egoísta, fulano é metido, fulano é não sei o quê. E aí ele começa a olhar para todo mundo, carimbando e colocando os defeitos das pessoas. Geralmente pessoas assim acabam sozinhas. A desqualificação do positivo é um sétimo sintoma. Ou seja, tudo que é bom, tem pessoas que têm uma disfunção cognitiva, e tudo que dá certo, tudo que é bom, tudo que funciona bem, ele desqualifica. Ele faz uma coisa boa, fala, dei sorte. Não, deu tudo certo, mas foi ao acaso. Ela não aceita mérito. Ela não reconhece mérito dos outros. Por quê? Ela tem uma disfunção mental que desqualifica tudo que é positivo e ressalta tudo que é negativo. Existe a questão dos imperativos. Pessoas que têm uma distorção cognitiva, que começa a pensar nas coisas que deviam ter acontecido, que podiam ter sido evitadas, e ela vive tentando, achando que pode prevenir tudo, que pode evitar todos os males, que pode evitar todos os acidentes. Ela sai de casa, bate o carro e fala, não devia ter saído de casa. Saiu, foi assaltado, está vendo? Não devia sair de casa, não sei para que eu saí. Aí você percebe que ela começa a gerar uns imperativos negativos para ela. Aí pessoas assim vão se autodestruindo e acabam ficando trancadas em casa. E aí fica trancado em casa, escorrega no pano molhado e cai e fala, não devia ter ficado em casa, não é? Você percebe que vai virando uma coisa insana, a cabeça está ruim, não é? Então, você tem aqui essas distorções cognitivas. O que eu quero colocar para você diante disso aqui? Que aqui nós falamos de uma doença de fato, uma distorção de fato, que acontece com as pessoas, que é psiquiátrica, que tem a ver com a mente, que tem a ver com traumas, tem a ver com vários problemas da vida dessas pessoas, e elas começam a não enxergar a realidade ao seu redor da maneira que é. Elas perdem a capacidade de analisar o mundo real, porque elas abstraem, ou seja, elas acreditam muito mais no mundo interior delas, nas percepções, nos sentimentos, nos pensamentos delas, e a verdade objetiva externa a elas não é vista, não é acreditada, não é percebida, e você fala com elas, elas não se convencem, faz a terapia, elas não acreditam no terapeuta, dá o remédio, passa o efeito, elas voltam para a disfunção cognitiva, ou seja, elas acreditam muito naquela abstração delas. E perdem o contato com a realidade concreta à volta delas. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que isso aconteceu numa esfera espiritual com toda a humanidade. Que a humanidade mergulhou num processo assim, com seríssimos danos à humanidade. Então vamos fazer o percurso aqui. Vamos lá. Algumas pessoas adquirem distorções cognitivas de forma hereditária, alguns em algum trauma, algum gatilho da vida, algum maltrato, alguma traição, alguma dor, alguma perda. Algumas simplesmente vão construindo ao longo da vida pelas experiências que têm.
Mas o fato é que esse mal está na humanidade e a doença vai passando de geração em geração, está aí no ser humano. Então, como é que a humanidade adquiriu isso? A humanidade adquiriu isso na queda. A humanidade adquiriu isso no Éden, quando Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, que tendo o conhecimento de Deus, negaram o conhecimento de Deus. Onde isso acontece em primeiro lugar? Isso acontece no Éden. Adão tinha o conhecimento de Deus? Tinha. Deus conversava com Adão todos os dias. Deus criou Adão, Deus criou a Eva, Deus conversava com a Eva. O Éden não tinha sombra de dúvida, era criação divina. Os animais, as aves, o céu, todas as coisas, as estações, o ciclo da natureza. Mas de repente, a serpente tem uma conversa com a Eva, em que a serpente pergunta para a Eva assim: Deus não disse que vocês podem comer de toda a árvore do jardim? A Eva disse: não, Deus disse que nós podemos comer de todas, exceto da que está no meio. Daquela não podemos comer. E ele diz que no dia em que nós comermos, nós morreremos. A serpente vira para Eva e diz assim: é certo que não morrerão. Com certeza, pode comer que não morre. Então aqui nós temos um contraste forte. Tem uma verdade revelada por Deus, objetiva, clara, concreta, posta diante de Eva, posta diante de Adão. E agora começa um processo de abstração com Adão e Eva, que é: será que morre mesmo? Será que essa realidade posta aqui é isso mesmo? Será que não dá para construir uma outra realidade dentro do meu próprio coração, na minha própria mente, em que a gente come e não morre? Pois é, Eva construiu uma realidade. Eva se convenceu de que podia comer, que não morreria, e que se comesse, adquirir-se-ia um poder, um conhecimento, que se tornariam iguais a Deus. Isso é realidade? Isso é verdade? Isso é realidade? Não, mas é realidade dentro da cabeça de Adão e Eva. Mas não é a realidade concreta fora deles. É uma realidade só dentro da cabeça deles. E aqui começou uma distorção cognitiva que foi se passando de geração em geração, de humano a humano. Então, a raiz é aqui, é a queda, é a ruptura com Deus, é a quebra da comunhão com Deus, é a separação de Deus, é o parar de ouvir o que Deus fala, é o ignorar a voz de Deus e permitir que outras vozes cresçam dentro de si. E de repente, a voz da serpente fala alto dentro do coração de Eva, fala alto dentro do coração de Adão, mas a voz divina não fala mais dentro deles. E aí a pergunta: qual é a voz real? É a de Deus ou da serpente? Qual é a verdade concreta? A voz de Deus. Qual é a verdade subjetiva? A voz de Satanás, que vira a própria voz de Adão e Eva, que se funde com aquilo que eles mesmos dizem a eles. Por isso que a culpa da serpente é a culpa do Adão e da Eva, porque eles se convenceram. Eles se convenceram de que se comessem, ficariam mais conscientes, mais poderosos, saberiam aquilo que não sabiam, entenderiam aquilo que não entendiam. E aí é interessante que eles comeram para saber mais, e quando eles comeram, passaram a saber menos. Eles comeram para ter uma percepção ampliada, mas quando comeram, fecharam para dentro de si, para uma percepção sublimada, subjetivada. E aí começa a distorção cognitiva. Eles não conseguem entender a realidade do jeito que ela de fato é.
E aqui começam as neuropatias. A partir de um raciocínio afetado, o comando do corpo inteiro é afetado. E aí o ser humano não se articula, não funciona, não se organiza mais de forma correta. Vamos olhar para esse texto então. Aqui nós temos a primeira avaliação nossa do caso. Aquisição da doença. Onde foi? Na queda, na ruptura com Deus. No ignorar o conhecimento divino e optar pelo próprio conhecimento. No abandonar o raciocínio divino e começar a construir seu próprio raciocínio. Quais são os sintomas dessa doença então? Vamos lá. Primeiro sintoma da doença, versículo 18, retenção. Primeiro sintoma é esse, a retenção. Começa um processo de retenção. Mais ou menos como aquelas doenças que provoca, por exemplo, retenção de líquido. A pessoa começa a inchar, vai ficando pesado. Ou seja, aqui há um problema de retenção. Olha só o que diz o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que fazem o quê? Detém a verdade pela injustiça. A palavra usada aqui no grego é retém. Aqueles que barram, aqueles que param a verdade. Para que a injustiça, a adiquia no grego é a inverdade, para que o errado, a palavra justiça aponta para aquilo que é certo. A palavra justiça na Bíblia corresponde àquilo que é o certo, o correto. Então, deter a verdade em detrimento ou em favorecimento da injustiça, ou seja, retém, segura a verdade e abre caminho para que aquilo que não é verdade se espalhe, aquilo que não é verdade cresça. Então, há um problema de retenção da verdade. A verdade é detida. Em consequência, o que se espalha é a injustiça. O que se desenvolve é injustiça. Então o ser humano passa a ter uma dificuldade em relação à verdade. Ele retém a verdade, ele não deixa a verdade chegar. Ele não libera a verdade do jeito que ela tem que ser liberada para que ela funcione, para que ela alcance os seus objetivos. Ela tem um ciclo a fazer no ser humano, mas não cumpre, porque ele a retém e processa a injustiça. Aí começa um segundo sintoma, falta de orientação. Ele detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus manifestou, porque os atributos de Deus são claramente percebidos no mundo, na natureza desde o princípio, sendo percebidos, tais homens por isso são indesculpáveis. Por quê? Porque o homem tem uma desorientação e não consegue ver. Ele não consegue enxergar. Ele não consegue entender as coisas do jeito que elas deveriam ser entendidas. Tem uma falta de orientação. O ser humano entrou numa desorientação que ele não percebe. Isso é um negócio, assim, a nossa parte neural funciona de uma forma fantástica, não é? Eu, por exemplo, tenho um problema que está ligado à visão. Eu tenho um negócio chamado... agora fugiu até o nome aqui do problema, né? Não é miopia, já vem miopia na cabeça, não é. É quando confunde as cores, fugiu o nome, ajuda aí. Daltonismo, ajudou, tá vendo? Eu sou daltônico. Ou seja, certas cores eu não enxergo, mas elas estão lá. As pessoas me perguntam que cor que é isso, eu falo é azul, eu falo não, é verde. Mas eu enxergo azul. Ela fala, mas é verde, olha como é óbvio. Ou seja, eu olho, mas não enxergo. Eu não vejo a cor como as pessoas veem normalmente, ou como as cores de fato são. Ou seja, logo, o meu cérebro cria uma definição de cor que não é a real. Entendeu? É uma definição que não é real. Esses dias fomos comprar uma tinta. Eu falei assim, olha, eu quero uma tinta cinza desse tom aqui. Mostrei para o cara, o sujeito olhou e falou, mas isso não é cinza, isso é verde. Eu falei, serve esse verde mesmo então. Não é? Ou seja, eu tenho que acreditar nele, não em mim. Ele está dizendo que é verde é porque é verde.
eu sei que eu tenho um problema. Mas se eu não sei que eu tenho um problema, eu vou dizer que o vendedor não presta. Eu queria comprar um cinza e ele queria me vender um verde. Ou seja, eu vou criar umas coisas erradas sobre a cor, sobre o vendedor. Qual é o problema do ser humano? Ele tem um defeito no enxergar, na percepção da realidade. Ele não consegue ver a realidade como ela é. E aí ele cria uma realidade para ele. Isso é uma desorientação. Ou seja, Deus disse que tudo que se pode conhecer dele, claramente é percebido na natureza. O céu, o sol, a lua, a estrela, o vento, o trovão, o ciclo da chuva, a natureza, o florescer, o germinar das plantas. Aí o ser humano lá atrás, no passado, começou a olhar e ver a chuva caía, fertilizava a terra. Aí o ser humano olha para aquilo e diz: olha, tem um Deus que se manifesta no trovão, porque quando troveja e dá raio no céu, cai a chuva na terra. E quando cai a chuva na terra, fecunda a terra. Então a terra é uma divindade que nos dá o alimento e que precisa ser fecundada pelo sêmen do Deus do céu, Deus do trovão que fecunda a terra. E aí o ser humano cria uma divindade que é o Deus do trovão e cria a divindade que é a Gaia, a deusa da terra. Você entende que tem um problema de distorção da realidade? Que era para o ser humano olhar e dizer assim: puxa vida, a chuva cai, fecunda a semente explode, que morreu, mas explode, nasce, e aí cresce, a chuva vem, fecunda as plantas, e as plantas crescem, e os nutrientes chegam na boca das plantas, nas raízes, e elas se alimentam e crescem, e fertilizam para nós. Puxa vida, um ser supremo criou e programou isso para funcionar assim. Glória ao ser supremo que criou essas coisas. Não. Você percebe? Tem um defeito. Tem uma desorientação. A capacidade de se orientar foi perdida. Terceiro sintoma é a negação. O que é a negação? A realidade está aí, mas tem uma desorientação. Aí vem alguém e consegue enxergar um pouquinho e diz: não, vocês estão vendo errados. Vocês estão vendo errado. Não é assim não. Não é a chuva. Não tem um Deus Urano que manda a chuva para a deusa Gaia, que é a terra fecundar e dar o alimento. Não, não, não. Tem um ser que criou a terra, que criou o céu, que criou o sol, que criou as estrelas. Aí o ser humano faz o quê? Se convence? Ele começa a negar. Olha só o que o texto diz. O processo que vem na sequência é negação, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, o problema é falta de conhecimento? O problema do povo indo-europeu de ter criado falsos deuses é falta de conhecimento? Os sumérios criaram os falsos deuses, foi por falta de conhecimento? Os cananeus criaram deuses, foi por falta de conhecimento? Não. Os fenícios criaram deuses, foi por falta de conhecimento? Não. O povo banto, africano, nas eras mais remotas da humanidade, criaram deuses do ânima da natureza, foi por falta de conhecimento? Não. Foi por negação. Conhecendo, não glorificaram. Conhecendo Deus, diz o texto, não glorificaram Deus, negaram a glória de Deus, nem lhe deram graças. A ideia aqui é essa, né? Você olha para o sol, olha para o ciclo da lua, a planta florescendo, a terra fornecendo o que o ser humano precisa para viver. Era para o ser humano dizer: Senhor, muito obrigado pelo que a terra produz, muito obrigado pela perfeição das coisas criadas. Não. O ser humano distorce, nega Deus. Então, um problema é da negação. É como a pessoa que tem a distorção, a disfunção cognitiva. Você mostra a realidade para ele. Você diz assim: o fulano não estava rindo de você. Ele estava rindo porque ele lembrou de uma coisa engraçada. A pessoa vai acreditar? Não, nós não estávamos falando de você. É porque era um assunto nosso. Quando você chegou, nós paramos de conversar. Não, estava falando de mim sim. Não era. Não, era de mim.
Você não gosta de mim. Eu te amo, sim. Não, não gosta. Te amo de verdade. Não gosta. O que é isso? Negação. Negação da realidade. A negação da realidade. Esse é um problema. Eu, uma vez comprei um carro. Na época, fazia sucesso, era aquele Renault. Comprei um Renault Scenic, que era para as crianças, chamava Scenic Kids, porque tinha uma tela de DVD no meio do carro para passar desenho animado para as crianças, meus meninos pequenos. Eu comprei o carro, minha mulher perguntou que cor que é o carro, eu falei azul. Aí, beleza, andando no carro, tá, um dia alguém me pergunta, perto da minha esposa, eu falo, meu carro é azul. A minha mulher virou e falou assim, não, é verde. Seu carro é verde, não é azul. Eu falei, não, é azul. Ele falou, é verde. Eu falei, é azul, olha lá, o carro é azul, mulher. Azul metálico, meio perolizado. Fui enfeitando assim. É azul, minha mulher não é verde. E aquela discussão na frente do outro, lá verde, azul, verde, azul. Falei, vou provar que é azul. Fui lá, peguei o documento do carro. Olhei no documento do carro, falei com ela, tá vendo? Não falei que era verde? Estava escrito verde. É a negação. Por desconhecimento, nós vamos negando, negando. E o ser humano é assim, vai negando. Você fala para ele, o sol não é uma divindade. Ele olha para o sol e diz, não, é uma divindade sim. O sol não é, ele te mata, mas continua adorando o sol. Teve um dos grandes faraós do Egito, que se tornou monoteísta. Ele negou a existência de muitos deuses. Acho que foi o sucessor de Tutankhamon, Queneton. Ele dizia que não existiam vários deuses, só existia uma divindade e tal. Ele foi acusado de negacionista, já naquele tempo, de ateu. E há uma suspeita de que ele tenha sido, na verdade, por uma trama dos sacerdotes egípcios, ele tenha sido executado, porque ele não acreditava nos deuses egípcios. Ele acreditava na existência de um Deus só, soberano, que criou todas as coisas. Ele chegou a essa conclusão, olhando o ciclo do sol. Olhando para o sol, eles adoravam Ra. Ele disse, o Ra não é Deus. Existe alguém maior do que o Ra, que criou o Ra. E o Deus é o Deus que criou o Ra. Olha só, quase que era crente, não é? Mas vem a negação. Esse é um problema da doença, nega a realidade. Aí vem o vazio. Versículo 21 diz que cai no vazio, na nulidade, na coisa inútil. Tornaram-se então, por não terem glorificado, nulos, inúteis para Deus, e nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, o raciocínio é vazio, a conclusão é vazia, a conclusão é sem sentido, a conclusão é a falta de sentido. Caiu no vazio, caiu no nulo. Outro sintoma, obscuridade. O versículo 21 ainda fala que, tornando-se nulos nos raciocínios, obscureceu-se-lhes o coração insensato. Quando o raciocínio é inútil, não é produtivo, o coração obscurece. Por quê? Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, os olhos é como você olha a compreensão da vida, isso é a lâmpada, isso é o que traz a informação para dentro. Se você vê a realidade distorcida, você vai trazer a realidade distorcida para dentro de si. Isso é problemático. O coração obscureceu, o coração obscurantista, escuro, tenebroso, conclusões erradas, é escuro. E aí, isso culmina no versículo 22, num surto. Vai surtar. Olha o surto no 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Achando que a loucura é sabedoria. Lembra daquela conversa do hospício? Do sujeito que chega para o outro e pergunta, você quem que é? Chegou aqui no hospício agora? Muito prazer, quem é você? O sujeito vira para o outro e diz, eu sou Deus. Aí o outro vira e diz, Deus não, você não pode ser Deus. Por que você acha que eu não sou Deus? Não, porque eu que sou. Não é? Uma conversa mais ou menos assim, surtou. Loucura. Inculcando-se por sábio, gostando de sua sabedoria, admirando suas conclusões, admirando suas ideologias, admirando suas construções filosóficas, admirando suas linhas de raciocínio, admirando suas próprias descobertas.
o ser humano se torna louco, surta e não entende a realidade. É isso que Paulo está construindo aqui. E aí, o sintoma mais grave, isso vai culminar na mutação. Inculcando por sábios, se tornaram-se loucos. E aí fizeram o quê? Versículo 23. O que é que eles fizeram? Mudaram. E olha só, versículo 23, mudaram. Versículo 25, mudaram. Versículo 26, mudaram. Percebe que essa palavra é importante no texto? Mudaram. A mutação é o outro sintoma. Começa a ter mutação. Começa a mudar as coisas. Eles mudaram. Paulo diz, o ser humano mudou a glória de Deus. O ser humano mudou a verdade. E porque mudou a verdade, mudou o modo natural, mudou o comportamento. Olha só, muda a glória, muda a verdade, e mudando a glória de Deus e mudando a verdade, muda o modo de funcionar, o comportamento. A mudança. Tudo começa a sofrer mutações. E aí, o verdadeiro passa a ser chamado de falso, o falso de verdadeiro. O certo passa a ser chamado de errado, e o errado passa a ser chamado de certo. A realidade passa a ser chamada de irreal, e o irreal, o imaginário, passa a ser o real. Aqui há uma substituição, há uma troca. Parece que o ser humano fecha completamente e vai viver aquela realidade do seu próprio mundo. E vai viver completamente desconectado do que é real. Há então aqui uma distorção cognitiva acentuada. Versículo 28 diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Agora o ser humano tem uma disposição mental que se inclina mais para ser reprovada do que aprovada. Ou seja, sempre que um ser humano raciocina nas coisas divinas, ele tem mais chance de errar do que de acertar. Porque a disposição mental é para errar. O defeito se instalou tanto que o raciocínio é para o lado errado. Então, falamos aqui dos sintomas. Aí vem a evolução da doença. Como é a evolução da doença? Ele diz aqui no texto, mudaram a verdade de Deus. Lá em cima ele já havia dito, mudaram a glória de Deus, incorruptível em semelhança de imagem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram, serviram a criatura em lugar do Criador. Olha só, eles mudaram a glória de Deus na semelhança do homem, ou seja, eles disseram, toda a glória que existe, que é de Deus, não existe. O que existe é a glória do homem. O que existe é o que podemos ver. Aquilo que não podemos ver não existe. O que existe é o que podemos ver, é o homem. Aí eles então, diz o texto, começam a transformar as coisas divinas em imagem e semelhança de seres humanos, de animais, de répteis. Aí começam a nascer os deuses, que são homens, que são seres humanos. Os primeiros deuses inventados pela humanidade, na verdade, quando você vai estudando, você vai regredindo às primeiras divindades, você percebe que as primeiras divindades eram heróis de guerra. É aquela questão de Gênesis 6, que a humanidade foi se espalhando, os homens se tornaram poderosos, homens de renome na antiguidade, ou seja, os grandes reis, os homens que fizeram atos gloriosos, que levaram o povo a grandes vitórias, conquistas de terras, vitórias em batalhas, e a grandes feitos e realizações, construíram grandes cidades. Esses homens, ao morrer, a memória deles não podia ser perdida, então se faziam estátuas desses homens, e a estátua desses homens as estátuas eram reverenciadas, e aí feitos eram atribuídos depois a estes homens, depois de sua morte. Aí eles começam a ser venerados com rituais, e de reis e comandantes, eles viram divindades. Ou seja, é o ser humano adorando
o ser humano que já morreu. Mais tarde, começam a adorar alguns governantes em vida. Porque aí você vai olhar em povos como os egípcios, em povos como os medo-persas, como os babilônicos, os romanos, que tinham rei, deuses. O rei era um deus. Faraó era uma divindade para os egípcios. César se torna Augustus César, porque César é uma divindade para os romanos. O Artaxerxes se apresentava como rei Deus. Olha a petulância. E olha que os seres humanos acreditavam, os súditos acreditavam e veneravam e adoravam esses homens. Então o ser humano passa a cultuar do jeito errado. Só que a história humana evoluiu. Primeira criação humana na distorção aqui, na evolução da doença, foi a criação do paganismo. O ser humano criou o paganismo, criou o politeísmo, onde ele adora o gato, onde ele adora o lobo, onde ele adora a lua, ele adora o sol, ele adora o rei, ele adora o sacerdote da religião, ele adora o mago, ele adora o feiticeiro, ele começa a adorar o rio, ele começa a adorar o vento, a chuva. O ser humano começa ele perde Deus de vista e ele enxerga uma realidade que é aquela que ele constrói dentro de si e vai adorando essas coisas. Aí nascem as religiões pagãs, que são politeístas ou que são animistas, que reverenciam as forças da natureza ou que adoram divindades criadas pelo ser humano. E alguns povos simplesmente não adoram nada, eles só aplacam as forças da natureza. Eles não têm deuses, eles não têm divindade nenhuma. Alguns povos são assim, são os animistas. Eles ficam buscando um jeito de controlar o ânima, que é a natureza, as animações da natureza, o trovão, o raio vem e assusta, então ele pensa num jeito de controlar o raio. Eu acho que foi aí que nasceu essa ideia idiota de que o ser humano controla o clima do planeta. Tem a turma querendo mudar, controlar o clima do planeta. Para mim a coisa mais idiota que um cientista pode dizer é: vamos tomar medidas para controlar o clima do planeta. Isso é pretensão humana, gente. O ser humano não controla o clima do planeta, não tem como. Não tem medida científica para isso. Mas começou lá no animismo, a ideia de que pode, com um ritual, controlar o clima, controlar o raio, o trovão, a chuva. Depois disso, o paganismo arrefece, morre no mundo. Vem o cientificismo, o iluminismo, que começa a também dar luz ao ateísmo, que vai gerar o chamado existencialismo. O existencialismo diz assim: não existe Deus, não existe vida após morte, o que existe é o agora, o que tem é o aqui e o agora, e você tem que viver o aqui e agora o máximo que você puder, porque a vida que existe é só essa. Daí nasce o evolucionismo. Não tem Deus, não tem eternidade. O que existe é só o aqui e o agora. Você só vive o momento. Então você tem que viver o prazer e a alegria, porque o sentido da vida é a própria vida. O sentido da vida é o momento que você vive. Então o existencialismo, que se tornou uma corrente filosófica fortíssima, e que com o tempo começa a gerar tanta infelicidade, que até os proponentes da ideologia existencialista começam a suicidar. Porque a vida não tem sentido. O que é a vida? É só o aqui e agora. O que é a vida? O que é a existência humana? São 70, 80 anos que você existe aqui na Terra. Qual é o sentido da vida? Você casou, teve filhos, ou você ganhou dinheiro, viajou, você bebeu todas, você aproveitou o sexo do máximo, do jeito que pôde, que deu, se deleitou em todas as experiências sexuais, de viagem, de êxtase, de bebida, de conversa e risada com os amigos, de jogos e deleites e tal. O existencialismo, porque tudo que existe é só isso. O existencialismo. Você percebe? De onde vem isso? O ser humano raciocinando criou deuses. Mais tarde a ciência evolui, o ser humano diz: não existem esses deuses. Hoje o paganismo está isolado em alguns pontos. Em grande parte da chamada civilização humana, o que existe muitas vezes é o existencialismo, o relativismo humano. Não existe verdade objetiva. O que existe é uma verdade relativa, que é a verdade para você, dentro da sua cabeça e do seu coração. Não procure uma verdade objetiva, concreta, fora de você, porque ela não existe, diz o relativismo.
que é tudo parente: relativismo, existencialismo, evolucionismo, cientificismo, que hoje diz assim: você quer saber o que é verdade? Pergunte à ciência. Não é assim o mundo hoje? É verdade ou mentira? Pergunta à ciência. Certas práticas sexuais são erradas? Pergunta para o médico. Aí o médico dá uma olhada e diz: não, não é errado não. Você entende? O médico diz assim: o que é moral, o que é imoral. O que ele fez para saber o que é moral e imoral? Medicina. É muito lógico, não é? Tem tudo a ver, não tem? O que ele estudou? Anatomia do corpo, desenvolvimento das doenças. Aí ele pode dizer para as pessoas o que é certo e errado no campo da sexualidade, por exemplo. O psicólogo, o que ele estudou? Psique humana. Ele pode dizer, porque ele fala numa perspectiva horizontal. Como que a humanidade se organiza para funcionar como sociedade? Pergunta para o sociólogo. Pergunta para o antropólogo. São as proposições deles. Isso tudo é a evolução da doença. E chegamos no nosso mundo de hoje, com teoria evolucionista, com ideologia de gênero, com um ateísmo preconizado como sendo inteligência científica, como resultado de uma evolução da mente humana. Paulo está dizendo que, na verdade, isso é um surto psicótico, emocional e espiritual do ser humano. É um surto espiritual, é uma nulidade humana, é uma insanidade humana, isso é uma loucura humana, isso é um raciocínio inútil, isso é uma disposição mental reprovável, que culmina no fato de que o ser humano inverte as coisas e ele começa a conceder a si mesmo permissões. Olha só, você vê que Paulo vai ilustrar essa distorção no comportamento humano. Paulo vai dizer que o homossexualismo é fruto disso, que a promiscuidade em geral, ele cita aqui o homossexualismo como um exemplo da conduta promíscua do ser humano. A palavra que Paulo usa é a porneia, para impureza, ou seja, o ser humano começa, o homem querer 3 mulheres, 10 mulheres, a mulher querer 2 homens, 3 homens, as pessoas começam a querer ter sexo sem ser casamento, sem ser dentro de uma aliança conjugal, elas distorcem a função do sexo, elas se embriagam, elas mergulham na arrogância, elas se tornam materialistas, elas se tornam, e aí você tem aqui toda a lista que o apóstolo dá dos efeitos da doença, que está lá no 29, olha a lista. Paulo diz para praticarem, ele começa lá, mudar um modo natural das relações sexuais, né, no 26, as mulheres mudaram o jeito natural da relação sexual, mulher com mulher. Os homens também mudaram o jeito natural, homem com homem. Ou seja, a única percepção bíblica que tem desse tipo de prática é essa, que é uma mudança da glória de Deus, que é uma distorção do que Deus fez, aprovado porque a disposição mental do ser humano é reprovável, porque ele tem um problema de raciocínio, por isso que ele aprova esse comportamento do adultério, da traição, da violência sexual, do estupro, da pedofilia. É por isso que o ser humano adota e permite o sexo com animal, sexo com defunto, sexo grupal, essas coisas todas são disfunções, são distorções, resultado da disposição mental reprovável. É daí que nasce tudo isso, diz o apóstolo Paulo. E olha só, ele vai dizer então, o ser humano tem uma disposição para praticar coisas inconvenientes. Aí ele dá uma lista mais ampla do que a do versículo 26, que ele cita a mudança do comportamento da mulher, indo para o sexo com outra mulher e o homem com outro homem. Ele diz, cheios de injustiça. Injustiça é fazer o que é errado, para roubar, para mentir, para fazer as coisas equivocadas. Ele faz o errado e diz que é certo. Cheios de malícia. A palavra malícia aqui é porneia, é imoralidade sexual. Cheio de imoralidade sexual, achando que é normal. É a pornografia, é a traição conjugal, é o sexo irresponsável, fora do casamento. É todas essas coisas. A avareza que é o amor ao dinheiro, o apego à riqueza, o apego aos bens, a cobiça, a ganância, o materialismo, cheios de toda maldade. Ele diz aqui
que é a ideia de desejos maus, de um ímpeto, uma disposição para o que gosta das coisas más, possuídos de inveja, homicídio, é aqui que nasce assassinar o outro, matar às vezes até em nome de Deus, matar em nome da fé, matar em nome do dinheiro, matar em nome do poder, é a ganância do ser humano em matar o outro, a frieza de tirar a vida do outro, a briga, a contenda, a inimizade, o dolo, que é o engano, que é a dubialidade, que é a traição, a cilada, a armadilha, o golpe, a malignidade, a ideia ou a expressão aqui é aquela ideia do mau caráter, da astúcia também, sendo difamadores, fala mal, calunia, faz fofoca, destrói a reputação dos outros, por causa daquela disposição mental, são caluniadores, e aqui a palavra aponta para esse difamador, aborrecidos de Deus, ou seja, quando fala que Deus diz que isso é errado, que assunto chato, não é? Cansado desse negócio de religião, de Deus. Pois é isso que ele diz aqui, aborrecidos de Deus, insolentes, que não têm a reverência, insolente, alguém que de uma linguagem ruim, orgulhoso, né, que não respeita nada nem ninguém, que brinca e profana as coisas, soberbos, arrogantes aqui, presunçosos, inventores de males, cada hora inventa um jeito absurdo de pecar, inventa um jeito novo de pecar, não é? Você percebe que o ser humano foi inventando? Lá atrás a Bíblia diz que Noé, depois do dilúvio, pegou a uva, transformou a uva em vinho e encheu a cara. Aí vão passando os anos, do vinho fez-se uma bebida mais forte, que não é a fermentada, a destilada, é o uísque, mais forte, mais álcool ainda, fica bêbado mais rápido ainda. Aí não contente, o ser humano cria substâncias alucinógenas, o chá, a fumaça, aquele negócio que ele fuma e fica doidão, aí cria aquela de cheirar, aí cria de injetar na veia, e aquele negócio que fuma, ou seja, o ser humano vai inventando um jeito de pecar cada vez mais, não é? Vai inventando males, não tem fim, a capacidade de inventar coisa errada. Desobedientes aos pais, não considera pai, mãe, autoridade, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Pronto, tá bom de coisa ruim, não é? E a cura? Falamos da doença, para fechar a cura. A cura, irmãos, está aqui, versículos 16 e 17, põe na tela e você vai ler junto comigo. Qual é a cura para essa doença humana? Para essa distorção cognitiva, espiritual humana, do espírito humano, da mente humana? Qual a cura para essas neuropatias, da desarticulação, da falta de jeito, da desorganização humana, das disfunções dos membros, da dificuldade de funcionamento do ser humano? Qual a cura? Vamos ler juntos? Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, vamos juntos bem forte, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego. Vira o versículo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, por fé. Ou seja, Paulo diz que o Evangelho é o antídoto, o Evangelho é o remédio, o Evangelho é o remédio que vai curar nossa psique, que vai curar nossa mente, que vai curar nossa alma, que vai curar nosso raciocínio, que o Evangelho é o remédio que controlará a nossa doença. Paulo diz, eu creio no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação significa cura de todo aquele que nele crê. Fé no Evangelho de Jesus, crer no Evangelho de Jesus, crer na palavra de Deus, crer na verdade de Deus. Quando nós deixamos de acreditar em nós,
quando nós deixamos de acreditar no raciocínio humano, quando nós entendemos que a nossa ciência é boa, quando ela se harmoniza com Deus, mas quando ela fala contra Deus, é surto espiritual, psicótico da ciência do ser humano. Quando nós entendemos que quando o raciocínio nos leva para a palavra, para Deus, ele está funcionando corretamente, que quando ele desvia da palavra, ele está distorcendo a realidade, e nós acreditamos mais na palavra de Deus do que no nosso raciocínio, acreditamos mais na palavra de Deus que nossas ideologias, mais na palavra de Deus do que nas nossas filosofias, quando acreditamos mais na revelação de Deus do que nos nossos raciocínios, quando nós abrimos mão. Por isso Jesus disse: quem quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Deixe de acreditar em você, passe a acreditar no que Deus falou, porque lá atrás nossos pais acreditaram em si e desacreditaram de Deus, e a doença começou e se alastrou. A cura hoje é: se renda a Deus, se lance aos pés de Deus e diga: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu Santo Espírito, eu creio na Tua revelação, e eu quero alinhar minha mente, minha disposição mental, eu quero alinhar com a Tua verdade, com a Tua palavra, e assim eu quero alinhar meu modo de vida, meu funcionamento. Eu quero me livrar das minhas neuropatias, e eu quero que meu comportamento, eu quero que os meus nervos, que os meus membros sejam articulados pelo Espírito, e eu funcione do jeito certo. Meu corpo seja para Te honrar, seja para Te glorificar. A minha língua, a minha boca, a minha sexualidade, que a minha funcionalidade, o meu trabalho, o ganhar dinheiro, o viver na vida, o me comportar, o me divertir, o ser pai, o ser mãe, o construir na minha vida, que tudo que eu fizer seja para Te glorificar. E eu quero que a disposição da minha mente seja para entender a verdade. E aí eu abro a minha mente para que o Evangelho entre e module minha forma de enxergar a vida. O nome disso é cosmovisão bíblica. Eu enxergo a vida do jeito que a Bíblia descreve. O contrário disso é neuropatia espiritual, é disfunção cognitiva espiritual, e a cura para isso é o Evangelho de Jesus. Fica de pé. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o antídoto, é a cura. O Evangelho é o poder de Deus restaurando os neurônios, reconstruindo a capacidade mental. É o poder de Deus refazendo os nervos. É o poder de Deus recuperando, reconstruindo as trilhas espirituais da alma, da mente, e nos levando de volta para Deus. Que você, em nome de Jesus, abrace o Evangelho e a fé. O justo, diz Paulo, viverá por fé. Então você podia orar agora e dizer assim: Pai, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus, eu creio na Escritura Sagrada, eu creio na revelação divina, eu creio na Tua voz. Eu não quero crer na minha voz, quero crer no que o Senhor fala. Nos ajude, Deus, a crer. Nos ajude, Deus, a experimentar o poder do Evangelho, que é a salvação para todo aquele que crê.